Olá, boa tarde, irmãos. Estamos iniciando aqui o nosso devocional do meio-dia e hoje, quarta-feira, eu tenho uma palavra importante para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa tarde. E são alguns minutos só, poucos minutos. Se você ficar com a gente, tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você aqui nessa tarde, tá? Você sabia que quando Deus não é prioridade, o coração ele fica sem rumo? Você sabia disso, que o coração ele perde a direção, o rumo, quando Deus não é a prioridade da pessoa? Ah, não sabia não? Então fica comigo que eu vou falar mais sobre isso aqui no devocional, aonde Deus, tenho certeza que vai falar no seu coração. Só alguns minutos, mas vai ser tremendo. A palavra de Deus que eu já separei aqui, ó. Irmãos, tá linda a palavra de hoje. Inclusive, todos os dias essa semana a palavra está tremenda, não é verdade? Está tremenda. Deus é maravilhoso. Por isso você deve nos ajudar. Antes de você assistir o vídeo completo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal aqui abaixo, deixe o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra também. E não esqueça, deixa o seu comentário aqui abaixo, falando o que você achou do vídeo, da palavra, se Deus falou com você ou não. Fala com a gente, deixa um comentário aqui abaixo e eu vou ficar muito feliz. Aqui do meu lado esquerdo tem o QR Code. Você que assiste pela televisão, liga a câmera do celular, aponta para o QR Code, vai aparecer YouTube, clica, já vai cair no nosso canal, inscreva no canal para você receber todos os dias ao meio-dia uma palavra que vem do trono, da parte de Deus para a sua vida. Todos os dias, irmãos, ao meio-dia, todos os dias. Se o Senhor nos der saúde, força, vida, nós estaremos aqui trazendo uma palavra para você. Hoje eu tenho um tema aqui, irmãos, um tema maravilhoso. E o tema de hoje é: quando eu priorizo tudo, menos Deus. Vamos assistir esse devocional e Deus vai falar grandemente com você. Eu já peguei minha Bíblia, a caneta também já está aqui para anotar tudo. E eu quero anotar tudo para não esquecer o que Deus vai falar aqui nesse devocional hoje, tá? E antes de ler a palavra de Deus, eu quero falar com você que está vivendo dias corridos, cheios de compromissos, de decisões e responsabilidades. É verdade, irmão. Hoje em dia é muito, né? Correria, decisões, responsabilidades. Você acorda pensando já no trabalho, dorme preocupado com as contas, organiza a vida de todo mundo, mas muitas vezes você deixa Deus para depois. E é exatamente aí que algo começa a sair do lugar dentro de você. É exatamente aí que as coisas começam a desencaixar. Você ajuda tantas pessoas, organiza a vida de tanta gente, mas muitas vezes você não organiza a sua vida espiritual diante de Deus. E quando eu priorizo tudo menos a Deus, eu posso até parecer que tenho uma vida organizada, mas por dentro, na minha alma, começo a me sentir vazio, ansioso e desconectado, sabe, irmãos? Fora de tudo. Porque o ser humano ele não foi criado para viver sustentado por agenda, mas pela presença do Senhor. E hoje Deus está chamando você de volta ao lugar certo, ao lugar da presença dele. Aí você diz assim, mas pastor, de novo o senhor está falando isso, irmãos? É o que Deus está colocando no meu coração. É o que Deus está falando aqui no devocional. Essa é a palavra do devocional. Você não tem temor de Deus? Se Deus está usando aqui o pastor, o servo de Deus, para falar sobre isso, é porque Deus quer falar com você. Com você. E aí, enquanto a palavra dele não quebra o coração duro, ele continua falando. Porque quem sabe uma hora o coração duro seja quebrado, né? Quem sabe uma hora o coração duro recebe a palavra e começa a produzir frutos.
Porque a Bíblia diz que o coração, ele tem que ser um coração bom, um coração de boa terra, porque aí ele vai produzir frutos. Se for um coração duro, um coração cheio de problemas, coisas, né, do dia a dia, a palavra não vai produzir fruto. Mas se o seu coração hoje está tranquilo, é um coração aberto, boa terra, irmãos, vai dar muito fruto. Eu quero ler aqui em Mateus hoje, irmãos, aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 33. Já abri aqui minha Bíblia e diz assim, ó, posso ler? Mateus 6, 33 diz assim, irmãos, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler também aqui Êxodo, capítulo 20, versículo 3, aqui bem no começo da Bíblia, irmão. Êxodo 20, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Amém. Pastor, eu quero entender essa palavra. Vou falar agora com você. Quando o Senhor Jesus ele declara, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele não está dando uma sugestão espiritual. Ele está estabelecendo uma ordem de vida para você que está aqui me assistindo. O Senhor não diz buscai em segundo plano, nem quando sobrar tempo. Ele diz em primeiro lugar. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos, irmãs? Isso significa prioridade real, decisão prática, escolha consciente. Quando você coloca o reino, antes de tudo, você organiza a sua vida a partir de Deus. E não tenta encaixar Deus na sua vida, que já está cheia de tantas coisas ou até de outras prioridades. Não é verdade? Lembra que quando você coloca o reino de Deus, quando você coloca o reino de Deus, antes de tudo, a sua vida ela é organizada. É verdade. Mas muitas pessoas nos dias de hoje, muitas, irmãos, muitas mesmo, elas tentam encaixar Deus na vida delas. E aí algumas dizem assim, eu não posso, não tem espaço, tá cheio a minha casa, tá cheio a minha vida. E aí eu pergunto para você, tá certo isso? Tá certo? O que você acha? Tá certo? Observa o que o texto continua dizendo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma promessa ligada à prioridade. Quando você inverte a ordem, irmãos, você corre atrás das coisas e perde a paz. Mas quando você coloca Deus no centro, Ele mesmo, Deus, acrescenta aquilo que é necessário na sua vida. E eu afirmo para você hoje aqui, irmãos, o que está faltando na sua vida não é mais esforço. Sabe o que é? É mais prioridade espiritual. Quando você tem prioridade espiritual, as coisas mudam na sua vida, no seu dia a dia, no seu coração. Que adianta correr de um lado para o outro toda hora, ficar igual louco correndo atrás das coisas, não tem tempo para nada, e um vazio tão grande dentro da alma, sabe? Um vazio por quê? Porque você está mudando as prioridades que não deveriam ser mudadas. E aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, ele declara, não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes pensamos que não temos ídolos porque não nos curvamos diante de imagens, mas colocamos o trabalho, o dinheiro, a aprovação das pessoas, relacionamentos e até os nossos próprios planos acima de Deus.
E tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração, irmãos, se torna um Deus funcional na sua vida. É verdade, irmãos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida como prioridade, eu não sei se é o dinheiro, eu não sei se é o trabalho, eu não sei se é as coisas que você tem que resolver, eu não sei o que é. Mas se tem algo ocupando o primeiro lugar na sua vida, se tem algo ocupando o primeiro lugar, então isso que está ocupando o primeiro lugar na sua vida se torna um Deus na sua vida. É verdade. Verdade. E o Espírito Santo falava muito isso comigo desde ontem. Desde ontem, quando eu comecei a preparar o devocional do meio-dia, Deus ele falava isso comigo desde ontem. Quando eu priorizo tudo, irmãos, menos Deus, eu estou na prática dizendo que confio mais nas minhas estratégias do que na direção do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, isso é perigoso, porque a alma começa a se afastar da fonte. E você pode continuar frequentando até a igreja, mas espiritualmente começa a esfriar. E Deus hoje está confrontando você aqui hoje com muito amor, porque Ele te ama, porque Ele sabe que longe dele você vai se perder, vai se cansar e vai acabar frustrado em tudo que você está fazendo. Ao final disso, você vai acabar frustrado. E a verdade central desses versículos aqui, irmãos, é muito forte. Deus, ele não aceita ser parte da sua vida. Ele exige ser o centro. E quando eu priorizo tudo menos a Deus, eu desorganizo a minha estrutura espiritual e emocional. Porque o coração humano, ele foi criado para girar em torno do Criador e não das circunstâncias. E muitas pessoas têm colocado o coração girar em torno das circunstâncias. Está tudo errado, irmão. Você está priorizando coisas que não deveriam priorizar. E eu digo aqui a você com autoridade espiritual agora. Enquanto Deus for apenas uma opção na sua vida, na sua rotina, você continuará sendo, ou melhor, você continuará sentindo um vazio que nada preenche. Mas no momento em que você decidir colocá-lo em primeiro lugar, algo se alinha dentro de você. A ansiedade começa a perder a força, a culpa começa a sair, a direção volta a ficar clara novamente. E hoje não é um dia comum, irmãos. Não é um dia comum. Hoje é um chamado de reposicionamento. Deus não quer ser o último recurso quando tudo der errado na sua vida. Ele quer ser a primeira voz que você ouve pela manhã. A primeira decisão que você consulta. O primeiro amor do seu coração. E quando isso acontecer, a sua vida, ela vai voltar a se alegrar. Quando isso acontece, irmãos, a nossa vida ela entra em ordem novamente. Porque o rei está no trono novamente. Oh, glória! O rei está no trono da sua vida novamente. E é isso que Deus quer fazer. Por isso, ontem, Deus me incomodou aqui na palavra para me pregar essa palavra aqui hoje, quarta-feira ao meio-dia. E eu sou obediente, irmãos. Eu venho aqui trazer essa palavra para você. Medita nela, assiste novamente, para você entender o que Deus está falando aqui com você. Tá? Porque aqui o nosso tempo é curto. Eu queria ficar mais aqui. Eu queria ficar mais aqui pregando, falando, ensinando. Mas o tempo é muito curto, então eu tenho que ser rápido e objetivo. E se você quiser entender, pega a Bíblia, volta ao vídeo, assiste novamente. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você puder, feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu entro nessa tarde na sua presença. E eu faço isso de toda a minha alma, de todo o meu coração, ó Deus. Eu peço que o Senhor visite essas pessoas que oram comigo aqui agora.
aflitas, oprimidas, vazias, pessoas que correm o dia todo, Pai, toda hora, todo momento, e nunca tem tempo para te buscar, para ir na igreja, para orar, para ler uma Bíblia. E muitas vezes o tempo é nós que fazemos, porque se a gente for olhar a correria do dia a dia, meu Deus, a gente acaba não parando por nada, e quando a gente vai ver, o dia já acabou. Mas eu te peço a Deus, Espírito Santo, ajuda essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, Pai. Ajuda ela, dirige a vida dela, administra a vida dela, Pai, em nome de Jesus, e ajuda ela a arrumar tempo. Ajuda ela a priorizar as coisas espirituais. Ajuda ela a priorizar aquilo que tem que ser prioridade, não, meu Deus, as coisas desse mundo. Pai, quando o Senhor é o centro da nossa vida, tudo é diferente. Porque muitas vezes o nosso trabalho, o dinheiro, as coisas do dia a dia é a nossa prioridade. E é aí onde nós erramos, meu Deus. Porque fazemos do Senhor a segunda opção. E aí que está tudo errado. Porque o Senhor sendo a primeira opção, nós seremos abençoados por Ti, meu Deus. Por isso eu oro por todos agora que oram comigo. Ajuda eles, meu Deus. Ajuda eles a se voltar, a fazer o Senhor reinar na vida deles novamente. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda também essas pessoas que oram comigo, protege elas, a família delas, a vida delas, protege, guarda. Enquanto essa pessoa ora comigo, guarda ela, protege ela e abençoa ela e dá o livramento para ela, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. E todos que creem, diga amém, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus, mais um devocional aqui nessa tarde de quarta-feira, mas eu tenho certeza que Deus falou grandemente com você. E eu quero lançar uma palavra agora profética sobre a sua vida. Irmãos, olha para mim. Eu declaro que, a partir de hoje, você vai voltar a colocar Deus no centro. E tudo que estava desalinhado começa a se ajustar pela mão do Senhor. Se você crê, feche a mão e diga, creio. Amém. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Irmãos, antes de sair desse vídeo, entra no canal entra na página do Pastor Nilson e manda para mim um pedido de oração. Você que está precisando de oração, quando você entrar na nossa página que está aparecendo aqui, ó, www.pastornilson.com.br, quando você entrar na nossa página, alguns segundos vai aparecer ali um quadradinho para você mandar um pedido de oração para mim. Eu quero orar por você. Manda seu nome, o nome dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, manda o nome dos seus pais. Eu quero orar por você, eu quero te ajudar. Todos os dias eu estou num propósito de oração e eu quero apresentar o seu pedido a Deus, tá bom? Manda, veja ali os nossos livros digitais, adquira. Você pode clicar no botão devocional e ver todos os devocionais, inclusive hoje, esse aqui, tá bom? Deus abençoe a sua tarde de quarta-feira, que hoje seja um dia muito abençoado, uma tarde abençoada e uma noite muito abençoada para você que está comigo, tá bom? Ótima tarde, Deus te abençoe, fica com Deus e até amanhã. Amanhã ao meio-dia estarei aqui com vocês, com mais uma palavra que vem do trono de Deus.